um exemplo no papel, na prática. Um correspondente bancário, por exemplo. Diz um exemplo que tu já tem reparado, que o correspondente bancário não tem tomado cuidado. Pela financeira que tu diz que atua, tu já deve ter uma noção. William, estou Não, tem um que aconteceu hoje. Oi? Tem um que aconteceu hoje. Então, vamos lá. Vai para esse exemplo e me diz a situação das duas situações. Ó, ele errou nisto, e se eu fosse um cliente instruído hoje, eu faria exatamente, eu ia por essas vias aqui. Diz para mim quais poderiam ser as penalizações e o que o correspondente errou nesse caso de hoje. Tá. Então, o que acontece? Na verdade, foi um correspondente que é parceiro dessa financeira que eu dou consultoria. E o que aconteceu? Ele começou a receber muitas ligações, né, do parceiro lá da financeira, e ele questionou como é que eles tinham o contato dele. Tá? Só que como a correspondente não conhecia de LGBT, não tinha nenhum conhecimento, ele não soube explicar. Né? E aí ficou aquela história de... Então, assim, ó, claramente, esse correspondente não atendeu aos requisitos da LGBT. Né? A LGBT tem uma série de princípios que define, por exemplo, que tem que deixar claro para esse cliente qual é a finalidade de uso dos dados que estão sendo utilizados dele, se esses dados são realmente necessários, a adequação, inclusive a base legal, né, ou a hipótese de tratamento que está sendo utilizada para tratar esses dados, né, e toda a parte de segurança e assim por diante. Inclusive, eu acredito que o cliente ou era advogado ou ele estava muito bem instruído por um advogado, porque ele, inclusive, perguntou com esses termos técnicos. Ele disse assim, qual é a hipótese de tratamento que vocês estão usando para poder ligar para mim? Tá? Então, o que aconteceu? Simplesmente o controlador lá não soube explicar de onde que saiu aquela base de dados, não tinha uma hipótese de tratamento válida que garantisse a legalidade desse tratamento dos dados, e aí a gente teve um problema, foi feito, né, nesse caso pelo PROCON, não foi pela NPD, tá, o PROCON que fez esse apontamento, e a gente teve que fazer uma resposta aí para poder tentar defender essa situação. Tá? Então, assim, esse é um caso onde ele entrou judicialmente. Tá? Não foi a NPD, por exemplo, que... Ele entrou judicialmente também. O que aconteceu, para ser bem exato? Ele reclamou no PROCON, e o PROCON, né, mandou uma reclamação fundamentada para a empresa para que fosse, né, feita uma defesa, né, uma manifestação. Pelo que eu entendi, então são três formas, né? A NPD que tu falou aí, né? Que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O PROCON na verdade, a via judicial, né? Na verdade, o PROCON tem atuado muito nisso, mas, pela lei, quem deve tomar essas ações é a NPD. Né? Mas o PROCON continua, até conversando com o presidente da NPD esses dias, ele comentou isso. Ele disse que eles vão ter que dar uma alinhada melhor com o PROCON e tal, porque está tendo aí um conflito de autoridade aí que tem que ser resolvido, né? Mas ainda está acontecendo bastante no PROCON tomar essa frente. Só para eu entender, a NPD, que é o nome do órgão? Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É o órgão responsável por fiscalizar, né, e fazer cumprir a LGPD. Tá, Nacional de Proteção de Dados. Me diz uma coisa, ela é vinculada a qual? Ela é vinculada a órgãos federais, estaduais, municipais e a qual das secretarias? Ela está ligada diretamente à presidência da República. Nossa. Então, órgão federal. Órgão federal. Entendi. Bom, então esse correspondente bancário não soube dizer qual foi a origem desse contato. Aí, este cliente, ele entrou via PROCON, solicitando explicações e a financeira ou o correspondente foi notificado? Na verdade, foi a financeira. Tá? Pois é, mas se eu me identifico como nobre, por que o cliente foi na financeira? Será que ela estava usando o nome da financeira, o correspondente? Estava usando o nome da financeira, sim. Sim. Porque, normalmente, né, a grande maioria desses correspondentes que fazem, né, que tem essa relação com a financeira, eles utilizam o nome da financeira. Né, até porque o contrato e tal vai sair no nome da financeira. Né, quem está fazendo todo o processo é a financeira. Ele está sendo só uma ponte, digamos assim, né, para poder
oferecer o serviço. Né? Então, até porque assim, ó, quando o titular dos dados recebeu a ligação, ele recebeu como sendo a financeira. Para ele não sabe que tem um intermediário aí que é quem entra em contato com ele. Certo? E aí ele teve essa questão. Mas uma coisa importante, né? A NPD, por enquanto, né, ela não está atuando muito nessa questão de cobrar multas e tal. Né? Como eu disse, eles vão começar mais para o ano que vem. Mas no meio judicial, para a gente ter uma ideia, só em 2021, a gente teve mais de 660 ações judiciais com base na LGPD. Tá? Para a gente ter uma ideia, a primeira empresa que foi penalizada em função da LGBT, né, foi ainda em 2020. Né? Mas aí tu vai pensar, tá, mas eu disse que a partir de 2021 que começou a valer, então eu comentei, é o seguinte, aquela lei 14.010, que foi a lei de enfrentamento à pandemia, ela empurrou os artigos 51, 52 e 53 da LGPD, que são aqueles que definem as sanções administrativas. Ou seja, a NPD não podia atuar nesse período. Mas como é uma lei já sancionada, na esfera judicial, ela já estava valendo. Então, essa primeira empresa, eu até posso falar o nome porque foi muito bem divulgado, então acho que não teria problema, mas foi a Cyrela, por exemplo, né, que seria uma construtora, e é bem interessante o que aconteceu no caso. Né? O que aconteceu? O cliente, né, a Cyrela, acho que todo mundo aqui já ouviu falar na Cyrela, sabe o que é, né? É uma construtora grande, que faz vários empreendimentos enormes, e o que aconteceu? Eles vendiam aquelas unidades do empreendimento, e aquelas unidades, elas tinham ali uma base de dados de quem comprou. Né? Então, tinha o nome do comprador, telefone, e-mail, renda, uma série de dados. Né? E quando era financiado, ainda tinha os dados do cônjuge e assim por diante. O que acontecia? A Cyrela pegava essa base de dados de quem comprou as unidades e ela transferiu para uma empresa que fazia móveis sob medida. Tá? Então, o que aconteceu? Em tese, né, a Cyrela não estava tendo dolo nenhum. Né? Ela queria talvez até ajudar o cliente. Eu, particularmente, que não tenho muito tempo, acharia ótimo. Né? Imagina, eu compro um imóvel, o cara já vem no outro dia e diz, olha, já tem aqui os projetos prontos, 2, 3 projetos, já tem semi-construído, eu te entrego em um mês. Né? Enquanto que se a gente for procurar alguém que vai fabricar os móveis, o cara tem que ir lá medir, o cara tu tem que escolher o modelo, tu tem que um monte de coisa. Mas, né, infelizmente, porque a lei a gente sabe que ela tem um papel aí social bem importante, né, que é a questão da privacidade dos dados, mas o que aconteceu? Esse cara aí, que recebeu a ligação dessa loja de imóveis, né, ele perguntou, tá, mas como é que vocês têm esses meus dados? Né, ele nunca tinha tido nenhum tipo de relação com essa loja de imóveis, e aí o cara que falou com ele no telefone disse, não, quem me passou as informações e tal foi a Cyrela. O senhor não comprou lá o imóvel? Ah, comprei e tal. Aí ele entrou na justiça, né, 13ª vara lá de São Paulo, e a juíza deu o ganho de causa por danos morais para ele ali, e a Cyrela teve que pagar, né, uma multa para essa pessoa e mais uma multa para cada dado que fosse vazado a partir daquele incidente. Né? Então, assim, já foi o primeiro e já aconteceu, né, uma situação bem desagradável para eles. E eu vou dizer o seguinte, o que foi mais desagradável para eles,